Boa noite a todos, queridos, bem-vindos em nome de Jesus. Nessa noite de celebração do Natal, você pode se assentar em nome de Jesus. Nós valorizamos muito essas datas, porque são datas históricas, ao mesmo tempo que são datas existenciais. Elas marcam também as nossas vidas, a nossa história pessoal, a nossa experiência com Deus. Então nós valorizamos muito. Natal é um momento de fazermos uma reflexão e também de desafiarmos aqueles que são de fora e também aqueles que são de dentro, com uma interiorização da realidade do que é o Natal para nós. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia nessa noite, em Lucas capítulo 2, verso 25, e nós vemos aqui nesse texto como Jesus é recebido e uma profecia descrevendo tudo aquilo que significava esse bebê. Muitos de nós somos, pela realidade da nossa cultura e pelo clima, nós olhamos para o bebê Jesus de uma forma que acaba distorcendo a nossa perspectiva tanto do Natal quanto de quem é Jesus. Porque nós vemos as descrições, as fotos, os motivos natalinos, os cartões que nós trocamos, e todos eles nos descrevem a Jesus apenas como um bebê inofensivo, fofinho, querido, e que está ali diante de nós para que a gente sinta aquilo que a gente sente por todo bebê, que é aquele acesso de fofura. Quando a gente vê bebê, eu amo bebês, eu amo. Então, quando a gente vê bebê, e eu sei que a maioria daqui gosta, né, de bebê. Então, bebê, assim, a gente tem uma vontade, assim, de apertar as bochechas, de pegar, de cheirar aquele bebê, é a coisa mais linda. É uma experiência maravilhosa, e a gente gosta muito quando os irmãos da igreja também, os irmãos da igreja, os casais da igreja, começam a crescer e multiplicar, uma maravilha isso. Só que, às vezes, a gente olha para Jesus com a mesma perspectiva que a gente olha para os nossos bebês. E Jesus é muito mais do que esse bebê cuti-cuti, que esse bebê fofo, com esse bebê inofensivo. Não, Jesus não era um bebê inofensivo. Talvez isso seja um pouco chocante de ouvir, mas Jesus não era um bebê inofensivo. E aí nós vemos a profecia de Simeão, que é o que nós vamos ler, que nos dá uma perspectiva de que semente estava ali nos braços de José e de Maria. E como essa semente precisa ser enxergada, como esses sinais de salvação que estão ali precisam também ter perspectiva dentro de nós. O que esse bebê fez, o que esse bebê faria e como reagimos, porque quando olhamos para esse bebê, nós temos que lembrar de tudo aquilo que ele iria fazer no seu ministério e de como nós respondemos para esse nascimento, para esse Natal. Eu quero que você abra então sua Bíblia, capítulo 2, verso 25, uma passagem forte, palavras fortes de Simeão. A profecia de Simeão, capítulo 2 de Lucas, verso 25. Naquela época vivia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Ele era justo e devoto e esperava ansiosamente pela restauração de Israel. Havia uma profecia de que o reinado davídico seria fortalecido e que Israel se levantaria novamente para governar o mundo. Só que as pessoas não tinham ideia de como seria esse governo. As pessoas imaginavam que viria um grande líder
guerreiro, um grande líder militar, com uma espada empunhando exércitos, e deporia todos os exércitos humanos e subjugaria os inimigos de Deus à força. Essa era a perspectiva que o povo de Deus tinha a respeito daquele que traria a restauração de Israel. E aí Simeão, inspirado pelo Espírito Santo, começa a dar uma outra perspectiva. O Espírito Santo estava sobre ele e lhe havia revelado que ele não morreria enquanto não visse o Cristo enviado pelo Senhor. Então fica com essa perspectiva. O povo esperava um líder militar. Até hoje as pessoas querem transformar Jesus em um líder militar. Os crentes que não olham para Jesus com seriedade, que não leem os evangelhos com atenção, que não leem aquilo que a palavra de Deus descreve, tentam transformar Jesus em um líder militar, em um líder violento, em um líder que subjuga seus inimigos à força. Lê do engano. E aí vamos em frente. Nesse dia o Espírito conduziu ao templo. Assim, quando Maria e José chegaram para apresentar o menino Jesus ao Senhor, como a lei exigia, Simeão tomou a criança nos braços e louvou a Deus, dizendo: soberano Deus, agora podes levar em paz o teu servo, como prometesse. Vi a tua salvação, que preparasse para todos os povos. Vejam só a revelação do Espírito Santo aqui. Quer dizer, Simeão diz que não é algo simplesmente para Israel, mas a salvação e a restauração de Israel viria para todos os povos. Não era algo exclusivo. Deus não estava interessado só numa nação, Deus estava interessado em todo o mundo. Luz para todos os povos. E de fato, quando se escreve esse texto, gente, essa profecia ainda não estava plenamente cumprida, porque o evangelho estava restrito ainda a poucos lugares. Mas vejam só, hoje nós temos perspectiva suficiente para ver como a palavra alcançou todos os povos, como cada canto já ouviu falar de Jesus, a maioria do mundo. Vi a tua salvação que preparaste para todos os povos. Ele é uma luz de revelação às nações, e é a glória do teu povo Israel. Presta atenção, luz de revelação. Quer dizer, Jesus vem numa operação de resgate. Jesus, essa é a missão de Jesus. Esse menino, esse bebê vem numa operação de resgate para nos resgatar, resgatar cada um de nós das forças do mal. Muitas vezes a gente olha isso e pensa sempre naqueles heróis que a gente estava acostumado a ouvir quando éramos pequenos, mas a realidade do mal é muito grande dentro de nós, ao redor de nós, e em uma dimensão que nós não podemos entender e perceber, uma realidade espiritual que nós não vemos com os nossos olhos. A maldade, volta e meia, ela salta diante de nós e nós ficamos perplexos, nós ficamos atordoados e nós acordamos para a realidade que vivemos em um mundo caído, em um mundo detonado, em um mundo destruído, em um mundo que necessita ser resgatado. Nunca esqueça, meu irmão, minha irmã que está aqui, esse mundo é um mundo que precisa ser resgatado do mal. Esse mundo é um mundo que está debaixo de influências que estão no nosso coração, estão no coração das outras pessoas, e estão em uma dimensão espiritual que nós não conseguimos ver. Jesus vem para nos trazer revelação. Jesus vem para nos resgatar desse jugo, dessa percepção e dessa perdição que muitas vezes estamos caminhando na nossa vida num desespero, não conseguimos acertar os ponteiros, não conseguimos andar certo, e às vezes não sabemos, dizemos, mas por que a minha vida não se acerta? Por que a minha vida anda sem propósito? Por que eu não me encaixo? Por que as coisas não andam para mim? Porque estamos num mundo mau, estamos num mundo caído, estamos subjugados pelas influências malignas que nem nós conseguimos entender na sua plenitude. Ficamos indignados, algumas coisas enxergamos, outras não podemos enxergar e precisamos ser resgatados. Nós precisamos do resgate de Jesus. O Natal anuncia isso
não de uma forma fofa, apenas. Fala que Deus vem através de um menino, mas fala que essa missão é uma missão forte, é uma missão que vai sacudir as estruturas do mundo. A missão de Jesus, a missão do Natal, sacode as estruturas do mundo, da igreja e de todas as estruturas desse mundo. Diz assim, continua, os pais de Jesus ficaram admirados com o que se dizia a respeito dele. Então Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe do bebê, presta bem atenção, esse menino está destinado a provocar a queda de muitos em Israel, mas também a ascensão de tantos outros. Provocar a queda de muitos em Israel, mas também a ascensão de muitos outros. Gente, primeira coisa que nós vemos na palavra de Deus e que vemos na missão do Natal em Jesus. Jesus veio para abalar as estruturas religiosas desse mundo. Presta bem atenção e a gente precisa sempre, eu quero que você aprenda isso. Talvez você consiga entender melhor as coisas nesse mundo. Existe uma diferença e Jesus marcou essa diferença muito claro. Presta bem atenção. A vinda de Jesus provocou a queda de muitos e a ascensão de outros. A quem Jesus fez cair? Aqueles que estavam apegados às estruturas religiosas humanas. E o que é a religião, simplificando para nós aqui? A religião é tudo que o homem faz em nome de Deus. Tudo que o homem faz em nome de Deus para controlar os outros, para controlar a vida. Agora, o evangelho é tudo aquilo que Deus faz pelo homem para resgatá-lo, para libertá-lo e para dar uma nova vida para as pessoas. Então, aqueles que são donos da religião, e presta bem atenção, essa entidade, essa estrutura ainda está aqui, ainda existe, permanece e Jesus continua presente para abalar estruturas religiosas e abalar religiosos que tentam, através da religião, subjugar os corações, dominar as pessoas, oprimir as pessoas. E são esses que caem. São esses que são sacudidos pela presença de Jesus. São esses a quem Jesus provoca a queda dentro da própria igreja. Porque muitos dentro da própria igreja tentam utilizar o nome de Deus para dominar, para ferir, para manipular. E Jesus sacode essa religião que é elitista, essa religião que é violenta, essa religião que é cheia de orgulho. Jesus veio provocar essa queda, mas ao mesmo tempo, aqueles que quebrantam seu coração diante dele, aqueles que dizem, eu preciso de uma obra na minha vida, aqueles que não se consideram cidadãos de bem, porque Jesus veio para aqueles que não se consideram cidadãos de bem, mas aqueles que entendem que o mal entrou dentro da sua vida, ao seu redor, e que precisam do resgate, da bênção, da graça de Deus em suas vidas, para que sejam transformados. Esses foi para quem Jesus veio. Esses é que se sentem realmente à vontade com Jesus. Agora, aqueles que são orgulhosos, aqueles que querem manipular, aqueles que querem odiar em nome de Jesus, aqueles que querem manipular, esses se sentem mal quando o evangelho verdadeiro é pregado. Quando aqueles que são marginais, segundo a religião, começam a abrir o coração e começam a ser transformados, essas pessoas se sentem desconfortáveis, essas pessoas tropeçam, essas pessoas se indignam, essas pessoas ficam confusas, porque Jesus veio provocar a queda daqueles que estão apegados à religião. E tem muito crente apegado à religião. Tem muito crente que se sente melhor do que os outros porque vai na igreja. Tem muito crente
que, porque cumpre algumas regras exteriores, porque carrega uma Bíblia, porque vai no culto no domingo, acha que tem direito a falar com forma superior com os outros, sem humildade, agredindo, porque se acham melhores que os outros. Esses são aqueles que, confrontados com Jesus, se sentem desconfortáveis. Esses são aqueles que talvez na época de Jesus diriam: eu não quero esse discurso, eu não quero essa conversa, eu não quero esse tipo de gente servindo a Deus, eu não gosto dessas pessoas na minha volta, esses não são cidadãos de bem, esses não são aqueles que eu acho que deveriam vir. Os religiosos, esses cairão com Jesus, mas aqueles que tiverem o coração aberto para serem transformados, aqueles que tiverem o seu coração aberto para serem tocados por Deus, a esses Deus vai provocar uma ascensão. Quem é você nesse Natal? Você é daqueles que se apegam a estruturas religiosas, exteriores, desejo de impressionar, orgulho, ou você é daqueles que diz: eu preciso da ação de Deus em mim, eu preciso que Deus me resgate, eu preciso da graça de Deus no meu lar, na minha família, na minha vida, porque sem Jesus eu não consigo. Se você é desses, o Natal, a palavra de Deus, o Evangelho vai provocar uma ascensão na tua vida, vai te despertar, vai te levantar, vai te colocar num outro patamar de vida. Agora, não é só isso que Simeão fala. Ele diz o seguinte: esse menino está destinado a provocar a queda de muitos em Israel, não é? E também a ascensão de outros. Foi enviado como sinal de Deus, mas muitos resistirão a ele. Por quê, gente? Jesus aponta para uma realidade, uma subversão de valores. Jesus veio trazer valores completamente diferentes do nosso mundo. Você conhece as bem-aventuranças? Bem-aventurados os pacificadores. As pessoas gostam de guerra, gostam de polêmica, gostam de briga, gostam de dissensão, gostam de colocar uns contra os outros, gostam de fogo no parquinho, não é assim? Fogo no parquinho, todo mundo, oba! É isso. Mas Jesus disse: bem-aventurados os pacificadores. Nós vemos filmes que a história é assim, ó. O mocinho, ele é maltratado, sua família é destruída, e todo o filme percorre uma tentativa de vingança desse mocinho que acaba com todos os seus inimigos e produz a vingança ao mal que lhe causaram em a sua família. Quantos já viram filmes assim? Todos nós já vimos filmes assim, né? Ou Rambo, sou antigo, hein? 1980 é Rambo, o outro Jean-Claude Van Damme naquela época, e tantos outros mais. É a vingança. E Jesus diz: bem-aventurados, felizes são quem? Quem consegue vingança? Não, são os misericordiosos. Bem-aventurados aqueles que aproveitam as oportunidades, que levam vantagem em tudo? Não, bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Fome e sede de justiça. Bem-aventurados os que choram. Gente que se comove, gente que se sensibiliza. Bem-aventurados os pobres de espírito. Jesus traz uma inversão completa de valores. Há uma subversão completa. E é nessa subversão completa de Jesus que ele é rejeitado. É quando Jesus proclama uma outra mensagem, uma outra perspectiva, que ele é rejeitado. Até mesmo os seus discípulos recebem um choque. Eles chegam em Samaria e vão entrar naquela cidade. E os samaritanos, sabendo que eles eram judeus e havia um choque milenar
de tantos anos de guerras entre samaritanos e israelitas, os samaritanos dizem assim, não, aqui ele não vai entrar. Ele que faça a volta, aqui nós não gostamos de israelita, não gostamos de judeu, sai fora. O que João diz? Senhor, vamos fazer como Elias, vamos mandar fogo na cabeça dessa gente. Vamos acabar com eles. Vamos mostrar para eles como Deus é poderoso. E Jesus disse, o Filho do Homem não veio para destruir, veio para salvar. E Jesus sai daquele lugar, contorna e segue o seu caminho, subvertendo valores, mostrando outros caminhos, revelando a face carinhosa do Deus Todo-Poderoso. Vejam só isso. E vejam como isso é para nós agora. O Natal é uma chamada para mudarmos os nossos valores. O ano passado, acho que uns 2 anos atrás, tem um menino no nosso bairro, totalmente destruído pela pedra, pela droga, alucinado, roubando todas as casas e tal. E alguns justiceiros pegaram ele a laço, fazendo justiça com as próprias mãos, bateram, quebraram os dentes dele. A gente chegou ali e tinha alguns, né? Não, deixa disso. Mas o pessoal queria moer ele. Ele chegou até a subir lá em casa quando eu cheguei. Aqui ele estava em cima do telhado, tentando fugir. E todo mundo vai se tomando de uma justiça. E eu fiquei pensando, o que faria Jesus? Porque é lindo a gente admirar Jesus nos evangelhos e dizer assim, que legal, né? Jesus protegeu a mulher acusada de adultério, do apedrejamento. Né? Que bonito, que coisa linda que Jesus fez. Agora vocês imaginem Jesus protegendo o nosso vizinho ladrão e dizendo, não, vocês não vão matar ele. Vocês não vão quebrar os dentes dele. Vocês não vão fazer nada com ele. Deixem esse menino quieto. Não se deixem tomar desse ódio vingativo no coração. Como nós reagiríamos? Como Jesus reagiria? Há uma subversão de valores no Evangelho e que provocou a rejeição de Jesus. Eu pergunto, estamos dispostos a acolher os valores do reino de Deus? O Natal nos chama para isso, para acolher os valores do reino de Deus. E na sequência, quando nós continuamos lendo, nós vemos que ele diz o seguinte: como resultado, serão revelados os pensamentos mais profundos de muitos corações. Serão revelados os pensamentos mais profundos de muitos corações. A nossa reação diante de Jesus revela o nosso coração. O que fez o jovem rico? O jovem rico se afastou de Jesus. Foi conversar com ele, quando ouviu a palavra, se afastou de Jesus. Aí você vê aquele que conhecia teologia, aquele que lia a Bíblia com frequência, conversa com Cristo, chega perto de Jesus, faz polêmicas com Jesus, mente a respeito dele e acaba se afastando e levando ele até a cruz. Seus discípulos se escandalizam, porque todos nós, de uma forma ou de outra, somos colocados diante de uma decisão. O que nós vamos fazer com Jesus? E mais uma vez, eu digo para vocês, nós não podemos, nenhum de nós aqui pode sair essa noite dizendo assim, ai, como Jesus é bonitinho, como Jesus é fofo. Porque Jesus não veio trazer um cristianismo de boutique. Jesus não veio trazer uma palavra bonitinha. Jesus não veio trazer algo que não nos desafia, não. Jesus veio trazer uma palavra desafiadora. Ou você segue os seus caminhos, ou você não segue os seus caminhos. É uma pergunta de Cristo para você. Você segue o caminho de Cristo? Você vai seguir o caminho de Cristo? Então, se você vai seguir o caminho de Cristo,
você tem outros valores, você caminha de outro jeito. Agora, se você não segue o caminho de Cristo, seja claro, diga: eu não quero saber de Jesus na minha vida. Eu não quero saber. Só não dá para ficar em cima do muro. O caminho é estreito, Jesus disse. Jesus disse assim: não é fácil. O caminho de Jesus é um caminho de amor. Mas será que é fácil amar nesse mundo de ódio? Não, não é fácil amar. A toda hora estão dizendo para nós nos vingarmos. A toda hora estão dizendo para nós triturarmos nossos inimigos. A toda hora nos estimulam a estarmos em dissensão, em conflito. É fácil amar quando as pessoas falham. Esse é o caminho de amor que Jesus nos chamou. Só que Jesus disse que o caminho do ódio é muito pior. Pior é nós sucumbirmos no ódio. Pior é andarmos de acordo com os instintos do nosso coração. Porque os instintos do nosso coração, conforme revelados por Jesus, quando palmilhou essa terra, os instintos do nosso coração nos afastam das pessoas. Os instintos do nosso coração destroem as nossas famílias. Os instintos do nosso coração fazem com que nós briguemos com os nossos vizinhos. Os instintos do nosso coração fazem com que a gente fique guardando mágoas. Os instintos do nosso coração nos levam para perversões que machucam o coração das pessoas. E Jesus diz assim: o que vocês querem? Vocês querem o caminho de vida ou o caminho de morte? E eu quero te dizer, nessa noite, Jesus é o único caminho de vida nesse mundo. Não é um caminho de religião, não é um caminho de se fazer de bonzinho para as pessoas. É um caminho que começa aqui no coração. É um caminho que começa da nossa resposta a esse menino, a esse bebê. Porque ele é bebê, porque esse bebê nos fala, porque ele não nos impõe aquilo que ele quer, mas ele nos propõe um caminho. Se vocês forem por esse caminho, se vocês forem comigo, se vocês andarem comigo, o caminho é estreito, o caminho é difícil, vocês vão ter percalços, mas esse é o caminho que leva à vida. Agora, esse outro caminho, que é fácil as pessoas entrarem, que a maioria das pessoas entram, esse caminho é um caminho de morte. Então nós não temos caminho do meio, nós não temos muro para ficarmos. Ou nessa noite nós dizemos: eu quero Jesus, ou nessa noite nós dizemos não. E quando dizemos, estamos dizendo não. Porque o sim é sim para valer. É sim para viver. É sim para subverter valores. É sim para aprender com Ele. É sim para conviver com Ele. É sim para imitá-lo em todos os caminhos. Então esse é o Natal. Esse Natal sempre nos convoca não somente a admirar Jesus, não somente a dizer que bonitinho, não somente dizer assim: o espírito do Natal, não. Nos convoca a uma decisão convicta, sim ou não. E é isso que nós ficamos, e é isso que Deus deixa para cada um de nós nessa noite. Mas eu digo para vocês, torno a repetir porque isso é tão fundamental. Fora de Jesus, e podemos estar dentro de uma igreja e não ligarmos para Jesus. Podemos ter muita religião dentro da nossa vida. Agora eu quero dizer, fora de Jesus, fora de uma vida realmente entregue a Ele, você vai encontrar só no meio do caminho aquilo que está dentro do coração de todo ser humano: confusão, vazio, ódio, desamor, inquietude, falta de propósito e finalmente a morte. Só em Cristo nós encontramos a vida verdadeira. E não podemos esquecer disso. Isso é uma realidade incontornável. É só você observar. As pessoas só vivem um teatro fora de Deus, vivem um teatro que vai acabar em morte. E o caminho de Jesus é o caminho da vida. Que nós possamos, nessa noite, levarmos muito a sério isso. Aquele que vive uma vida espiritual falsa,
que possa viver uma vida espiritual verdadeira, e aquele que não vive vida espiritual nenhuma, que possamos dizer: isso aqui não é um teatro de 25, isso aqui não é um teatro de dezembro, isso aqui é o desafio para toda a vida. Isso aqui é uma palavra para viver, é uma palavra para nós seguirmos para todo sempre, é uma palavra para nos levar a experimentar a vida eterna. Falo do que recebi, que cada um de nós possa responder com toda sinceridade. Porque se dissermos não, temos que ser sinceros. Eu não quero saber de Jesus. Não tentem enganar, e muitas vezes nós tentamos nos enganar. Eu não quero saber de Jesus. É sua decisão. Mas as consequências também são suas. Agora, se queremos Jesus, temos que ser todo convicto. Temos que ter toda a firmeza, temos que ter toda a coragem de assumir, mais do que qualquer outra coisa: eu agora sou um seguidor de Jesus. Eu agora quero viver para Ele. Eu quero caminhos de vida para mim. Eu não quero caminhos de morte. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos falar com Deus. Vamos levar muito a sério essa decisão, que a gente muitas vezes fica contornando, adiando, brincando, não levando a sério. Que você possa nessa noite dizer o que você vai fazer com a sua alma, o que você vai fazer com a sua vida, que caminhos você vai seguir no seu próprio caminho. Eu lamento por você. Ou você vai abraçar a Cristo e experimentar uma mudança, uma transformação, um novo patamar, algo completamente diferente na sua vida. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, nós chegamos na Tua presença e oramos para que a Tua palavra, o Teu Espírito, estejam falando ao coração de cada um aqui. E eu oro pela pessoa que aqui está refletindo sobre sua vida, sobre o que tem feito até agora. Eu oro, Senhor, para que o Teu Espírito esteja conduzindo pela mão essa pessoa, esteja levando, Senhor, a Tua presença, esteja transformando o coração, e que essa pessoa possa dizer o sim que é tocado pelo Teu Espírito, que é iluminado por Ti, Senhor, aquele sim que é para toda a vida. Eu oro por essa vida que considera nessa hora, Senhor. Eu oro por essa vida na qual o Teu Espírito está falando. E peço que aquilo que Tu começasse hoje, agora, possa ser concluído para a glória do Teu nome, Senhor. E que cada um de nós possa olhar para o bebê Jesus como aquele que vem nos desafiar, aquele que vem sacudir estruturas de religião, aquele que vem subverter valores, aquele que vem nos desafiar a uma decisão fundamental da nossa vida espiritual. Eu oro para que isso aconteça nessa noite, pelo poder do Teu Espírito, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Que o teu coração possa experimentar a graça e o poder que é viver o Natal em Jesus. Viver o Natal em Jesus é uma experiência indizível, inigualável, transformadora.